Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai completar a lista, né, das 10 bizarrices do Brasil atual, tá, que foi feita pelo Serginho Fupi, né, uma lista lá do Instagram, tá? E eu continuo aturando, né, a perseguição doentia dessa gentinha nojenta aqui, tanto nos meus sistemas privados quanto, enfim, poluindo as minhas conexões pessoais, botando gente para me coagir na rua, e eu não consigo me livrar desses bandidos, nem um advogado eu estou conseguindo para poder me livrar dessa gentinha asquerosa. Mas enfim, a única coisa que eu estou conseguindo fazer ainda sem a sabotagem doentia desses animais são os vídeos aqui do YouTube, então eu vou mantendo a produção, né, até o dia que eles sabotarem isso também, né? Então vamos lá, só para recapitular, tá? As 5 bizarrices anteriores são as seguintes, né? Só para recapitular o que a gente já falou no vídeo anterior. Quem quiser, quem acessar esse vídeo aqui e não tiver ainda conhecimento, vai no vídeo anterior que tem essas 5 lá, tá? Então são as seguintes contradições: o herdeiro meritocrata, né? Aquele sujeito que recebe uma grana de herança e fica defendendo meritocracia, né, que é bem típico, tem muito isso na direita brasileira. Aliás, todas essas contradições aqui que ele apresenta são nitidamente, tipicamente da direita brasileira, né? A segunda é o capitalista sem capital, né? A terceira é o cristão favorável à tortura, tá? A quarta, o funcionário público que defende Estado mínimo, né? Também tipicamente da direita brasileira, né? E o quinto é o famoso pobre de direita, né? Que no fundo é o capitalista sem capital, porque a pobreza faz parte do capitalismo também, né? E, enfim, eu já fiz inclusive vídeos aqui só sobre o pobre de direita, né? Que é uma figura bem curiosa e bem interessante da nossa fauna brasileira, né? Enfim, então essas foram as 5 primeiras, tá? Agora a gente vai falar as 5 seguintes, tá? Da sexta até a 10ª bizarrice do Brasil atual, tá? Número 6. O número 6 que o Serginho Fupi lá apresenta, tá? É o latino-americano supremacista, né? Então, quer dizer, ou seja, né, em outras palavras, são esses movimentos neonazistas que a gente está vendo aí brotar no Brasil, né, pipocar aí no Brasil nos últimos anos, graças à ascensão do bolsonarismo, né? E o bolsonarismo, tá? Essa palavra, ela muitas vezes engana também, né? É interessante pensar nisso, né? De certa forma. Por quê? Porque classificar as pessoas que estão seguindo, né, essas ideias do Bolsonaro como bolsonaristas pode dar a impressão equivocada de que se trata de um movimento criado pelo Bolsonaro, né? E está longe disso, até porque o Bolsonaro é uma besta, né? Ele não teria condição nenhuma de criar nada do tipo, assim, né? O que ele fez foi incorporar um certo antipetismo neofascista, protofascista, tupiniquim ali misturado com neoliberalismo, e aí, por um motivo ou por outro, né, ele incorporou isso e ganhou as massas, porque esses movimentos muitas vezes são involuntários, são incontroláveis, né? Não dá para controlar quem é que vai chegar e vai ganhar ali o apreço das massas por uma via de, enfim, né, do que se chama de, como é que é a palavra? Carisma, né? Que a pessoa tem carisma, né? Aquela pessoa que chega, fala, todo mundo escuta e tudo mais. Então, assim, o Bolsonaro, na verdade, ele incorpora valores que não são novos, não tem nada de novo naquilo ali. O que existe de novo, de fato, é uma certa mistura contemporânea, né? Que tem um certo cinismo ali no meio, né? E essa mistura do neoliberalismo, que é a faceta mais recente do capitalismo extremo, né, com o protofascismo, né? Então essa mistura, esses valores que o Bolsonaro incorporou e que ajudou, né, a poluir o Brasil com eles, não são separados valores novos, né? Eles estão misturados num cenário novo, que é o cenário do Brasil contemporâneo,
E aí aparece, obviamente, né, essa mistura, ela é nitidamente uma contradição bizarra, né? Porque um supremacista latino-americano, né? O Hitler, se ele vence a Segunda Guerra Mundial, ele ia escravizar ou matar todos os latino-americanos, porque ninguém aqui é ariano puro, ninguém aqui é, né, é alemão de olho azul. Você vai encontrar aí uns 2 ou 3 gatos pingados ali no sul do Brasil e tal, você até encontra. Só que mesmo esses, né, você vai ver na árvore genealógica, quase todos têm alguma conexão ali com, né, com um cruzamento étnico e tudo mais, ou mesmo né, no genoma, que hoje em dia está muito na moda fazer isso, né? E aí fica bizarro um grupo neonazista brasileiro, né? Isso é uma coisa absurda, assim, né? Isso é típico de... Isso é uma estupidez, para início de conversa, é uma estupidez bizarra, né? Um brasileiro, uma pessoa que, né, que nasceu num país, né, que foi colônia, né, e que segue, de certa forma, a colônia até hoje, né, subdito a uma série de golpes aí armados pelo poder econômico mundial, e, enfim, dos Estados Unidos, né, e tudo mais, não ter um mínimo de bom senso e entender que, né, que como é que o cara, né, ele decide ser neonazista, né, no Brasil. E aí eu comecei a pensar a respeito, porque é isso que a filosofia ajuda a gente a exercitar, né? Quer dizer, a reflexão crítica. Aonde está a origem desse neonazismo tupiniquim? Tá? E aí é o seguinte, eu comecei a refletir e desenvolvi, né, um raciocínio aqui que de certa forma eu já esbocei em alguns outros vídeos do canal, tá, ligados à direita brasileira, e que servem bastante para poder entender ou podem ajudar a entender uma parte desse, né, desse fenômeno neonazista atual. Tá? A direita brasileira, eu já falei aqui, tá? Ela é mazomba. Essa é uma tese minha que um dia, se eu conseguir me livrar dessa gentinha que está me perturbando aí, eu vou escrever um artigo sobre isso. A direita brasileira é mazomba. Então está aqui o livro do Darcy Ribeiro, tá? O Povo Brasileiro, no qual ele desenvolve aqui, existem outros trabalhos do Anísio Teixeira também sobre isso, né? E outros autores também da antropologia brasileira que explicam, né, o que é esse fenômeno do mazombismo. Né? O mazombismo seria esse fenômeno do brasileiro que era filho de português, né, mas nasceu aqui, certo? Então, e aí ele ficava numa posição de limbo, tá? Que limbo era esse? Né? Ele era filho de português, mas não era português, e era brasileiro, mas não era brasileiro legítimo, porque ele não era filho de brasileiros, certo? Então, ele ficava numa posição ali bem, né, de uma fronteira muito problemática, porque ele não era nem totalmente daqui, nem totalmente de lá. E aí isso, para muitos autores, isso configurou uma espécie de temperamento brasileiro, né, de ficar nessa posição de não pertencimento, né? E aí a gente percebe que isso se reflete, por exemplo, no complexo de vira-lata apontado pelo Nelson Rodrigues, tá? Já deixo aqui mais uma vez a dica do Nelson, tá aqui, A Pátria em Chuteiras, ele fala do complexo de vira-lata aqui também, né? Tá? Por quê? Porque é isso, o brasileiro, né? Não, ele olha para si mesmo, ele não se vê, né, num país que mereça o seu apreço, né? E aí eu já contei a história aqui, né, que eu ia nas festas quando era moleque e tal, adolescente e tal, enfim, mesmo na fase adulta, ia nas festas, tocava aquela música do Legião Urbana, né, Que País é Esse? Muita gente, nem todo mundo, mas muita gente gritava, é a porra do Brasil. E você vai ver, a maioria dessas pessoas hoje são pessoas bolsonaristas, são pessoas de direita, né? E que se dizem patriotas, né? A gente vai chegar lá. Então, assim, existe esse efeito, né? Que é o efeito do complexo de vira-lata, quer dizer, que eu prefiro chamar de complexo de poodle, né? Já falei isso também aqui em outros vídeos.
O meu trabalho de mestrado foi sobre o complexo de vira-lata. Eu vou tentar um dia publicar, se eu me livrar dessa gente, né? E aí esse complexo de vira-lata, o complexo de Poodle, ele é o reflexo desse mazombismo, né? Esse sentimento de não pertencimento por não se identificar com o próprio país no nível mesmo da qualidade, né? Pô, vivo aqui, é uma porcaria, nada funciona, nada presta, os políticos são todos ladrões, e é tudo uma porcaria e tudo mais. Enfim, e aí, pô, eu não posso me sentir bem num lugar desse. E aí o sujeito fica numa lógica de não pertencimento. Porém, existem basicamente duas reações para isso, né? Ou você entende que deve tentar consertar isso, porque é o lugar onde você mora, né? Talvez três saídas, né? Ou você tenta consertar o lugar onde você mora, ou você sai fora, vai morar em outro país, né? Ou você acaba um direitista, que é essa pessoa que só se preocupa com os seus próprios interesses e ao mesmo tempo fica cuspindo no próprio país o tempo todo. Isso aqui não presta, não sei o que, e tal, entendeu? E aí entra a questão, né? Por quê? A direita brasileira nitidamente se identifica com os Estados Unidos, se identifica com o poder. Tá lá, Bolsonaro ganhou, foi conversar com quem? Com o Trump, né? Foi lá bater papo com o Trump, dizer que I love you, né? Entendeu? E é isso, né? Você pega aqui a classe média emergente do Rio de Janeiro que vai para a Barra da Tijuca, por exemplo, você vai ver a Barra da Tijuca, a estética da Barra da Tijuca é uma estética idêntica a Miami. É nítida essa conexão ideológica que existe na cabeça da direita brasileira com os Estados Unidos, né? O problema é que a gente não é os Estados Unidos, né? E nunca vai ser, entende? Então a gente tem que tentar uma saída diferente para isso. E quem tem essa saída é a esquerda. Mas voltando, tá, para esse comportamento de mazombo da direita, a direita então se identifica com o americano e o europeu. Mas ó, já sacaram qual é a parada? Eles se identificam com os americanos e com os europeus, mas especialmente com os americanos, mas eles não são americanos, eles são brasileiros, são tupiniquins, né? São conterrâneos dos indígenas, dos negros, dos pobres, dos latinos, tal, que eles odeiam, né? E isso se reflete na forma como eles entendem o país, é óbvio, né? E aí o pobre de direita, ele se identifica com quem? Com o rico de direita, que está cagando para ele. Por quê? Porque ele quer ser rico de direita, ele não está nem aí para o país, enfim, ele não se interessa por isso. O negócio dele é o seguinte: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, porque a vida é isso aí, entendeu? Outro dia um camarada mandou lá um negócio para mim dizendo, ó, pô, mas isso não interessa para você, então para que tu está divulgando isso aí? Quer dizer, como se eu só tivesse que divulgar aquilo que me interessa. Quer dizer, o que interessa para a sociedade, o que interessa para os outros, o que interessa para o país melhorar, não importa. O que importa é para mim, entendeu? Esse é o pensamento da direita brasileira, né? E aí esse pobre de direita, então, ele é uma zomba ao quadrado, porque ele se identifica com um rico de direita que já não se identifica com o Brasil, né? Um rico esse que se identifica com o americano, né? E o pobre de direita não chegou nem a ser rico de direita, que dirá americano, né? Então ele fica numa posição assim, né? Num limbo ao cubo, né? E aí isso gera um comportamento que abre espaço, né, para um certo suprematismo, obviamente, né? Que enquanto tal, no Brasil, ele é sempre ressentido, né? É sempre ressentido, tá? O rico de direita se acha superior ao pobre de direita e à esquerda, suprematismo, né? E o pobre de direita se acha superior porque se acha igual ao rico de direita, quer dizer, né? Essa é a ingenuidade deles. E aí muitas pessoas hoje em dia, né, cada vez mais, estão descambando aí para um neonazismo. Porque o que é esse neonazismo tupiniquim? Ele é justamente horror ao pobre, horror ao trabalhador, horror à esquerda, horror aos indígenas, horror aos negros, né? Horror ao Brasil, certo? O suprematismo neonazista tupiniquim é um horror de brasileiros de
de pseudo-brasileiros, tá, ao próprio país, que, vamos ver aqui na próxima bizarrice, em muitas dessas circunstâncias, por uma via cínica, vem com a capa de patriotismo. Né? Não, eu sou patriota, por isso que eu estou aqui, ó, entendeu? Batendo na esquerda, que no fundo é a única que tem projeto para o país de fato. Né? Então, enfim, é uma questão muito difícil, porque para melhorar isso, para resolver isso, né, tem que estudar muito, né? Não basta trabalhar, porque trabalhar não resolve isso. Né? A gente tem que mudar isso se politizando, entendendo a história, e não só a história da política brasileira, mas a história da cultura brasileira, a história da arte brasileira, a história da literatura brasileira, a história da mídia brasileira, a história, enfim, né, do Brasil, de maneira mais ampla, entendeu? Por quê? Porque é isso, tá? Para mim, esse neossuprematismo nazista e tupiniquinzinho, ele deriva desse mazombismo da direita brasileira, que é uma direita que se identifica com o americano, com o europeu. Eles adorariam nascer, alguns em Miami, outros em Nova York, outros em Paris. E Paris eu acho uma maravilha, adoro. Eu tenho a maior vontade de conhecer Paris. O problema é que é o seguinte, a minha visão em relação a Paris não é a de mazombo. Entendeu? Eu vou para Paris como brasileiro, não vou para lá como poodlezinho, entendeu? Então, assim, essa gente adoraria nascer lá na Europa, entendeu? E nasceram no Brasil, e aí são revoltados com isso internamente, ressentidíssimos com isso, e verbalizam isso o tempo todo aí, entendeu? Atacando qualquer movimentação. O Estado é caga-regra, né? O Estado não serve para nada, o Estado é... Né? Por que o Estado é caga-regra? Porque o Estado tenta estabelecer políticas públicas que não interessam à cabeça dessa gente. O que interessa para eles é aquilo que eu comentei agora há pouco aqui. Ó. Pô, cara, você não publica o negócio... Você publicou esse negócio aí de concurso, mas tu não vai fazer nenhum desses concursos. Né? Como quem diz, só o que te interessa pessoalmente é que você tem que compartilhar. Você não tem que se preocupar com o coletivo, com o público, com o país. Né? E aí essas mesmas pessoas daqui a pouco estão aí vestindo camisa do Brasil, dizendo que são patriotas. Entendeu? Patriotismo do Paraguai. Essa é a grande questão. Então vamos agora ao sétimo. Né? O sétimo é justamente o patriota que odeia o Brasil, a cultura do Brasil e defende os interesses dos Estados Unidos. Então, de certa forma, eu já falei sobre isso aqui no anterior, né? Então não vou nem me estender muito, porque é isso, né? É o patriota do Paraguai. Tá? Só para finalizar o tema anterior do neonazismo, né? Tá aqui o livro da Hannah Arendt mais uma vez, Eichmann em Jerusalém, tá? Que é uma ótima aula sobre o que é o nazismo. Tá? Para além do julgamento do cara lá, tem também várias dicas aqui interessantes sobre os encaminhamentos, né? Como que o nazismo se desenvolveu ali e tal. E a gente volta. Então, essa coisa do patriota, que é o sétimo, né? Que o Serginho Fupo coloca aqui, que é a sétima bizarrice. O patriota que odeia o Brasil, a cultura do Brasil e defende os interesses dos Estados Unidos é a mesma lógica do pobre de direita, né? Do neossupremacista, do piniquim e do capitalista sem capital. Né? Enfim, já que o Brasil é uma merda, então eu me identifico com os Estados Unidos, o poder do mundo, e cuspo na própria imagem. Né? É esse neomazombismo da direita atual. Tá? Enfim, e isso também é uma faceta do complexo de Poodle. Né? É o patriotismo do Paraguai, que eu já fiz vídeo aqui sobre isso. E tudo isso, de certa forma, pode ser bem entendido, bastante aprofundado, se a gente pega o livro do Sloterdijk, né? Esse livro aqui que é o Crítica da Razão Cínica, né? Que eu já falei dele também em outros vídeos. Eu não li o livro inteiro, é um calhamação, né, de 700 páginas e tal, mas vale a pena ler. Eu já li algumas coisas aqui desse livro, alguns capítulos, e vale a pena ler porque ele tem uma tese bem interessante e que serve para uma parte aí do que a gente está vivendo. Tá? E aí, pessoal, então assim, vamos lá. Né, vamos continuar, vamos passar para o oitavo. Tá? O oitavo, a gente fala rapidamente também, porque é uma coisa muito óbvia. Né? São os médicos que são contra a medicina. Tá? Quer dizer, a gente viu aqui no bolsonarismo, nesses 4 anos de Bolsonaro,
né? Médicos defendendo cloroquina, azitromicina, né? Zinco contra a Covid, tal de Nisi Yamaguchi lá, né? Que é aquela figura bizarra lá, né? E os médicos no Brasil geralmente são conservadores, de direita, né? Historicamente a gente analisa aí as manifestações políticas ou até antipolíticas dos médicos, a gente percebe isso, né? Por exemplo, esse programa do Mais Médicos, que o PT está voltando com ele agora, né, que já está muito bem sucedido aí o aceite lá dos municípios, dos estados, que é isso, são pessoas que não têm acesso a médico, pessoas que não têm um médico na esquina para atender, né? E aí você tenta colocar, olha só, um salário de 10 mil reais para você trabalhar lá, 10 mil reais, é um ótimo salário. Mas eles trabalhando nos centros urbanos, eles ganham o dobro, o triplo do que isso. Então eles não vão para lá, né? Então não se interessam por isso. E ao mesmo tempo, os governos que a gente vai tendo, né, de direita no Brasil, né, porque o Brasil foi governado pela direita quase sempre, né? Não abrem cursos de medicina nesses lugares. E aí você não tem médico para atender a população ali, né? E aí o que se faz? Você pergunta isso para um direitista, ele vai dizer o quê? O tal do meritocrata. Que se dane, né? É a mesma lógica dessa aí do... você compartilha aquilo que você gosta. O que você não gosta, você não compartilha. Entendeu? Então, o teu saber médico você compartilha para quem tu quer ali. Para quem tu não quer, dane-se. Dane-se o país, dane-se, né, os estados e municípios pobres. Entendeu? E essas pessoas ficam sem ter um médico, um clínico geral para atendê-las lá no seu local, lá no seu município, às vezes que é um município carente ali, que tem pouca gente, entendeu? E aí o Estado entra para poder tentar resolver isso, coisa que o mercado não faz, não vai fazer, porque o médico olha para aquilo lá, não tem demanda, só tem pobre, ninguém vai me pagar caro, então eu vou para lá para quê? Entendeu? Então o mercado não resolve isso, aí o Estado entra para resolver, os médicos entram para sabotar. Os cubanos vieram para cá, naquela época, eles foram para o aeroporto vaiar os caras, xingar os caras. É um negócio violento, assim, uma gente violenta, né? E que não tem ideia de país. Essa gente não tem ideia de país, certo? Enfim, então é isso, né? O Brasil é um país... E o Brasil é um país muito religioso também. Também tem essa questão. E isso dificulta a perspectiva, né, do avanço científico, do avanço, né, da tecnologia e tudo mais, e tudo isso tem a ver também com medicina, né? Enfim, o nono também é uma coisa rápida, porque a gente já falou desse neonazismo tupiniquim, e o nono que ele apresenta lá é o nazista que às vezes apoia, né, o movimento de Israel contra a Palestina, né? O Bolsonaro apareceu várias vezes aí, ele foi até Israel visitar lá visitar Israel, diz defender a causa, ele inclusive se meteu lá na questão de Jerusalém, lá ele decidiu fazer comentários que inclusive na época muita gente disse que isso aí podia colocar o Brasil numa rota de ataques terroristas, quer dizer, né, Bolsonaro é um demente, né, um retardado infantiloide, né? E aí, quer dizer, né, ao invés de ficar lá a boca, ele foi se meter num negócio ali que, né, é melhor não se meter, deixa quieto, entendeu? E aí isso tem uma explicação, na verdade, porque, né, e ao mesmo tempo ele tem conexões com neonazistas aí também. Então, isso parece também contradição, mas eu não vejo exatamente tão bizarro assim, não. Entende? Não vejo isso como uma contradição tão bizarra. Por quê? Porque, de certa forma, a maneira como Israel trata a Palestina tem um grande algo ali de ressentimento mal resolvido em relação à maneira como eles foram tratados pelos nazistas, né? Muita gente não consegue deslocar isso, e isso tem muito a ver com essa gentinha que está me atacando aí também. É gente que não conseguiu, né, deslocar os próprios traumas e estão aí, ó, me perturbando e me enchendo o saco com todo tipo de nojeira que é nitidamente sintominha deles, entendeu? E o sintominha, vamos falar, eu não gosto dessas palavras, porque essas palavras têm a ver com essa gente psíquica, não me interessa. Então, assim, essa característica aí mal resolvida, né, do comportamento de Israel, esse comportamento imperialista ali com os palestinos, ele guarda muito isso, né, daquele cara que foi oprimido e ao invés de tentar deslocar isso para criar uma lógica mais civilizada, ele vira opressor, né? Então não é tão estranho que um cara como Bolsonaro apoie Israel e os neonazistas. Para além do fato de que Israel tem conexão com os Estados Unidos, que é
né, a menina dos olhos desses direitistas brasileiros atuais, Bolsonaro incluído, né? Então, quer dizer, isso para mim também não é tão contradição, não. Tem uma certa explicação de fundo aí, certo? E para finalizar, pessoal, a última é o liberal conservador, né? Isso também é uma contradição aparente, né? Porque na história a gente já viu aí, inclusive a ditadura militar do Brasil foi uma ditadura de direita, apoiada pelos liberais da época. Não existiam ainda neoliberais, né, naquela época, mas a ditadura foi apoiada pela direita, pelos movimentos de direita conservadores, pátria, família, Deus, né, e tudo mais. E a aparente contradição que existe aí, né, é porque essa gente defende liberdade, mas ao mesmo tempo defende, né, uma coisa muito tradicionalista. E aí fica parecendo estranho. Mas esse elemento da liberdade que está aí, né, porque ele está falando do liberal conservador, esse elemento da liberdade que está aí nessa salada, né, ele não é outra coisa senão a defesa da propriedade privada. Né? Existem, né, eu estou falando especificamente do liberal conservador, porque existem neoliberais que não são conservadores. Né? São cínicos, politicamente ingênuos, mas não são conservadores. Né? E aí alguns até defendem a arte, defendem a produção artística, maravilha, isso aí é um lado bacana. Só que na política são muito ingênuos. Né? E aí, quer dizer, mas eu estou falando ele, né, está falando do liberal conservador. E esse liberal conservador é isso. É essa figura que, né, ele é conservador nos costumes, né? Mas ele não pode deixar de ser um defensor da liberdade no plano econômico. Né? Por quê? Porque ele é capitalista, ele é direita. Então ele tem que dizer, ó, não, eu defendo a liberdade de mercado, a liberdade de expressão, conversa fiada. Né? Nenhum dos dois ele defende. Né? Eles defendem trolha no lombo dos trabalhadores, vide a reforma trabalhista do Temer, né? E defendem uma liberdade de expressão que é muito bonitinho para eles, né? Para os outros eles gostam de tolir, né? Se meter na vida privada dos outros para poder encher o saco, entendeu? Vomitar regra para a vida privada dos outros, dizer o que os outros vão fazer ou deixar de fazer na sua própria vida, né? Além desses psicopatetas retardados aí, tem a Damares também, né? Que é muito parecida com eles, né? Menino veste azul, menina veste rosa, né? Tudo bem ela querer isso para a vida dela, né? E eu acho que cada um tem que ter a sua escolha. Agora, como política de Estado, né? Ou como prática pública, aí vira autoritarismo, entendeu? E é isso que essa gentinha né? Quando eu falo gentinha, estou falando desses que estão me perseguindo aí, né? Agora, e aí tem, né, esse bolsonarismo conservador, né, e ao mesmo tempo liberal. E tá aí, né, isso é contradição também até certo ponto. Realmente tem uma contradição. Como é que você é conservador e defende a liberdade? Né? Mas aí você começa a cavucar ali filosoficamente, você percebe que no fundo essa defesa da liberdade é apenas para poder bater na esquerda e dizer eu sou capitalista, defendo a liberdade de mercado, entendeu? E o que se lê liberdade de mercado, leia-se, na verdade, movimentos de manutenção dos oligopólios, dos monopólios, né, dos privilégios, das castas de direita que a gente tem aí, certo? Então, pessoal, é isso, né? E aí, só para finalizar, tá? Eu deixo aqui a dica, mais uma vez, desse livro muito bacana aqui, que é o Noturno de Havana, Como a Máfia Conquistou Cuba e a Perdeu para a Revolução. Porque ele mostra bem essa coisa, né, do conservador liberal. Porque Cuba, antes da Revolução Cubana, era dominada pela máfia dos Estados Unidos, né? Uma ditadura, portanto, né, conservadora, né? A ditadura é sempre conservadora, do Fulgêncio Batista, né? Mas ao mesmo tempo mesclada com aquele, né, aquele liberalismozinho, né, maroto, né, dos cassinos e tudo mais, né? Sempre controlando, né, as pessoas, os pobres, né, os trabalhadores, para não perderem a mamata, né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa lista, tá? De 10 bizarrices do Brasil contemporâneo. É bacana que às vezes a gente pega uma postagem que é até uma piada, né? Mas pode usar para poder analisar de maneira filosófica o país que a gente está vivendo aí, todas essas contradições bizarras. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Abraço, tamo junto, valeu.